Após 2 semanas de lançamento do Elden Ring, a gente testou e jogou muito ele e muitas pessoas pediram pra gente se também nos consoles ele estava com problema. Então, a gente recebeu da Bandai uma cópia física para o console da Sony e a gente vai testar e comparar ele com o PC. Mas antes de continuarmos esse vídeo, deixa eu apresentar para vocês o nosso plano de membros Adrenaline. Além de nos auxiliar a continuar desenvolvendo conteúdos como esse que você está vendo aqui, série de benefícios, como por exemplo, emoticons para você poder interagir com a gente no chat, uma marcaçãozinha indicando no chat que você é um membro, além de ter acesso a mais conteúdos como bastidores do Adrenaline e também, dependendo do plano, você pode até, junto com a gente, escolher um tema para um futuro vídeo. Então dá uma conferida no plano de membros Adrenaline e a todo mundo que consegue contribuir com a gente, seja compartilhando esse vídeo, seja acompanhando nosso conteúdo, seja se inscrevendo nos nossos membros. Muito obrigado. Importante lembrar que a versão que a gente tem aqui é de PlayStation 5. A gente não tem a versão ainda para PlayStation 4 e para Xbox. E também todos os testes que a gente fez foi feito na versão 1.02.2. É a versão mais atualizada até então do jogo. No passado, o Diego já utilizou um software que a gente chama de TR Drop. A gente captura o vídeo em lossless e consegue medir a quantidade de frames que o console está produzindo. Essa aqui é a forma e a metodologia que a gente vai ver se o console está conseguindo rodar bem e qual que é a qualidade que ele está conseguindo entregar frente aos PCs. Eu escolhi 3 cenários bem no início do jogo, que são 3 cenários que foram mais fáceis para a gente testar e também porque a gente viu uma estabilidade bem grande durante os nossos gameplays e testes. O primeiro cenário, a gente sai do castelo, tem uma parte onde a gente está encontrando meio que o primeiro boss do jogo, assim, depois que a gente sai do castelo. Quando que a gente aciona as graças do jogo, que são as fogueiras, por exemplo, que é de Dark Souls 3, a gente pode perceber que a taxa de quadros cai muito. Provavelmente pela quantidade de partículas que a gente tem na tela, faz com que a taxa de quadros às vezes cai quase lá para baixo dos 30 quadros. E a gente pode ver que o console da Sony em alguns momentos não está conseguindo segurar muito bem conseguindo segurar os 60 quadros no caso, e a gente pode observar, mas pelo menos no combate, que era uma coisa que acontecia muito no PC, que estava dando alguns travamentos. Já no PlayStation ele está conseguindo segurar de maneira mais fluida. Aqui é aquela famosa parte da escada que se o seu console ou seu PC não travou nessa escada é porque está muito bom, mas parece que a Bandai ela resolveu e atualizou esse problema, então a gente pode ver que durante esse trecho todo o jogo ficou fluido no 60. A gente pode observar que quando a gente chega perto de novo na fogueira, quando ela é ativada, a gente percebe que há uma queda na taxa de quadros drasticamente, mas ela logo volta ao normal. Pelo jeito é uma coisa que acontece em todas as fogueiras e pode ser que seja como uma parte que é usada como carregamento do jogo para carregar novas áreas. Aqui meio que é a parte que a gente definiu como vai ser nosso benchmark do jogo. Essa é uma área que, bem no início do jogo, que é o túnel do castelo, é uma área onde que eu só saí com o personagem, não tentei enfrentar ninguém, e eu corro até o final da rua e dá pra ver que tem vários momentos que o console da Sony ele não tá conseguindo segurar os 60 quadros, lembrando que isso a gente tá jogando em 4K. Mas para bater de frente com o PlayStation 5, eu montei um PC high-end. A gente utilizou aqui de um 5900X, um Ryzen 5900X e também uma RTX 3080, equipados com 32 GB de RAM. O jogo, ele tá realmente pesado. A gente pode observar que 4K na qualidade máxima, em vários momentos no mesmo trecho, ele não consegue, esse hardware, que é um hardware muito high-end, ele não tá conseguindo manter 60 quadros. Até por ponto visual, eu acabei utilizando o T-Drop para comparar o PlayStation 5 e o PC dentro da mesma plataforma. Então aqui a gente tem o comparativo dos dois lado a lado. Em laranja a gente tem o PC high-end, em azul a gente tem o PlayStation 5 rodando em 4K. A gente pode observar que em vários momentos o PC, na descida do castelo, em vários momentos o PC não está conseguindo segurar os 60 quadros, mas os dois estão bem parecidos. Tem momentos que o PlayStation está na frente, tem momentos que o PC está na frente, e isso é uma questão que
não está muito bem nos PCs. Vários momentos, quando a gente está entrando em algumas novas áreas, a gente tem uns congelamentos que às vezes são bem chatos, principalmente quando a gente chega próximo das áreas de graça, porque acabam dando uns congelamentos que são chatos. Houve uma correção da versão 0.1 para a versão 0.2, onde que o jogo ficou mais estável, mas ainda está acontecendo. Até no final desse caminho a gente pode observar que aconteceu um stuttering e no PC que lá no PlayStation não ocorreu. Mas o grande ponto que é o PC equipado com 5900X e uma 3080 ele custa muito mais que um PlayStation 5. Hoje o PlayStation 5 está na faixa dos 6.000 a 7.000 reais, depende de onde que você encontra ou alguma promoção, mas um PC com essas configurações está muito mais caro. Então a gente montou um PC intermediário, ainda assim é mais caro que um PlayStation 5, mas ele consegue se aproximar. Então a gente está equipado com um 5600X e uma 3060 Ti. E a gente pode observar que o jogo em 4K no máximo é simplesmente injogável. Quando a gente está dentro do castelo, ele consegue segurar 60 quadros, mas assim que a gente parte para as áreas externas, a gente vê que facilmente o jogo cai lá para a faixa dos 40, até mesmo tem alguns pontos que ele chega a 30 quadros. Até por dúvida, eu acabei colocando o PC intermediário na configuração média, pra gente ver como que ele ia acabar se comportando no 4K em médio, e também acabou não sendo muito bom. Ele ficou ali na faixa dos 50 quadros, houve um aumento na taxa de quadros, mas ainda assim não chegou ao que o PlayStation 5 consegue entregar. Então a minha escolha foi simplesmente pegar o PC intermediário e a gente baixar lá pro Quad HD, pra gente conseguir, na verdade eu falo PC intermediário, mas é uma 3060 Ti, então é um intermediário high-end, quase top já, mas... Enfim, a gente teve que baixar o jogo para Quad HD no máximo, aí sim a gente conseguiu ter um resultado bem próximo ao do PlayStation 5. Vários momentos o PC, ele até fica na frente do PlayStation 5, mas no geral o PlayStation 5 consegue entregar sim uma estabilidade bem mais alta. Sem contar que não acontece os stutterings. Em alguns momentos, quando você passa de área, não existe esses travamentos que parecem ser até de carregamento do jogo. Mas durante esses testes a gente pode observar que nem o console da Sony, nem o PC top ou intermediário conseguiram segurar 60 quadros estáveis durante todo o gameplay. Aí eu fiz um pequeno teste, fui lá, peguei o console da Sony, coloquei ele para renderizar o jogo em Full HD, no caso, meio que eu limitei a resolução dele em Full HD e fiz o benchmark de novo e parece que não fez diferença alguma. A gente pode observar que em alguns momentos ele parece sim que está mais estável, mas para mim isso é margem de erro, porque a gente pode observar umas pequenas diferenças até entre o benchmark, que eu não consigo alinhar direitinho o frame por frame no software do TL Drop. Então a gente tem umas diferenças, mas a gente pode observar que sim, tanto em Full HD quanto em 4K tá bem parecido, então roda em 4K, roda em Full HD, não vai fazer diferença nenhuma pro PlayStation 5. Já em hardware como PC, como a gente já viu, faz uma diferença sim e é bem grande. Mas até agora a gente falou somente de desempenho. Mas desempenho está totalmente atrelado à qualidade gráfica que a gente direciona no jogo. Nos PCs a gente facilmente consegue ir lá e trocar do alto para o médio, para o baixo, até mesmo diminuir a resolução, como aconteceu no PC intermediário. Já no PlayStation você não consegue fazer isso. Você está limitado somente a 2 resoluções e que acaba tornando não sua experiência limitada, mas talvez a questão do desempenho mesmo limitado. Eu escolhi então 2 cenários para a gente fazer um comparativo visual. Primeiro aqui a gente tem lado a lado o PlayStation 5 versus um PC em 4K no médio, 4K no alto e 4K no ultra. Isso é para a gente estar vendo a diferença entre as texturas. Se a gente vem aqui... Opa, eu esqueci de dar eu tenho que lembrar de dar o Quick Match. Se eu dar... se eu dar espaço lá. Aqui a gente tem o PlayStation 5 versus o PC em 4K no Ultra. Aqui está com ele com 4 vezes. A gente pode observar como eles estão bem semelhantes. As próprias texturas da rocha e a iluminação das árvores está bem parecida. Não acontece como foi visto lá no vídeo, onde que a gente testou diversas placas de vídeo e resoluções em qualidades gráficas,
que aconteciam alguns artefatos em árvores em resoluções menores. Por exemplo, aqui a gente tem PlayStation 5 versus o 4K no alto, também ele em 4 vezes. Agora a gente tem o PlayStation 5 versus 4K no médio, também agora aqui com 4 vezes da aproximação para a gente observar um pouco melhor. E aqui a gente tem um PlayStation 5 versus o PC na qualidade baixa, também com 4 vezes da aproximação ali na mesma rocha, para a gente observar como que na qualidade baixa a gente tem como se fosse um artefato na iluminação, meio que o jogo não consegue entender qual que é a folhagem que deve ser iluminada, aonde que deve ser iluminada. Principalmente também a gente pode observar no PC como que a parte inferior dos galhos ela não está iluminada, não existe uma iluminação ali. Já no PlayStation 5 a iluminação é muito mais suave, a gente tem uma oclusão de ambiente muito melhor, e eu creio que o PlayStation 5 ele tá ficando entre a qualidade no alto ao máximo do PC. Em alguns momentos parece que o alto do PC ele se sai um pouco melhor, mas o PlayStation 5 se aproxima muito ao que é o máximo do PC. A gente pode até observar em um cenário que é um pouquinho mais escuro, a gente tem aqui o mesmo comparativo, só lembrando aqui que tem uma pequena diferença, como são saves diferentes. Aqui a gente tinha a bruxa, quando que eu fiz o comparativo eu acabei falando com ela antes, então eu acabei não conseguindo deixar ela no cenário, então acabou que foi uma falha, mas não nada que vai atrapalhar nosso comparativo, e também os personagens são diferentes. Mas a gente vai acabar dando zoom e vendo a diferença aqui no PlayStation 5 Pro Ultra e ver que como a definição, principalmente na parte de trás do prédio, a gente tem uma construção abandonada ali na parte de trás, e a gente vê como a definição do PlayStation 5 está muito boa, e a definição das folhas é muito próximo ao que é a do Ultra. A gente pode observar que tem uma névoa ali por causa da bruxa, mas a definição das texturas na parte de trás estão muito boas. Que quando a gente já vai lá para a configuração do alto, a gente perde um pouco, dessa definição, principalmente na parte das folhagens. E cada vez que a gente vai descendo mais, a gente vai perdendo. A gente pode observar no médio que existe um pequeno serrilhado, no alto, desculpa, a gente pode perceber que tem um pequeno serrilhado, principalmente nas definições da parte de trás. E outra coisa, a oclusão de ambiente dele é um pouco mais agressiva, não existe uma suavidade. Muita gente vai acabar preferindo, achando que o alto está melhor às vezes do que até o próprio máximo, por falta dessas sombras serem muito mais definidas, elas terem uma linha de limitação um pouco mais definida e não ser algo tão suave como acontece no máximo e no PlayStation 5. A gente vê como que é nítido a perda de definição, e a gente começa a observar alguns artefatos, principalmente nas sombras das folhagens, que é meio que o jogo não consegue entender aonde deve ter uma sombra na folha e aonde deve ter. E por terminar, a gente tem o jogo aqui na qualidade baixa e ele com o zoom de 4 vezes, então a gente vê agora nitidamente os artefatos, parece que as sombras elas estão se movimentando, é bem esquisito na verdade, não é algo que às vezes acaba até atrapalhando um pouquinho, porque parece que é uma movimentação, algo que fica um pouco confuso até durante o gameplay, e ver que isso é bem constante e a gente tem uma perda da definição muito grande, principalmente na parte das estruturas e na parte de todo anti-aliasing e no serrilhado. E sim, galera, parece que o console da Sony está melhor do que os PCs. A gente espera que futuramente, atualmente a gente está testando todos eles na versão 1.02.2 e que futuramente venham outros patches que corrijam mais ainda alguns problemas que a gente tem no PC. Principalmente essa questão das sombras, que elas, quando está em uma configuração baixa, acaba atrapalhando, e também esses travamentos quando a gente entra em alguma nova área e acaba atrapalhando. O PlayStation 5 ele não segura sempre 60 quadros, mas a experiência de jogo dentro do console é muito melhor. A gente tem uma fluidez dentro de gameplay muito melhor, perceber essas quedas, mas o console da Sony consegue entregar
uma fluidez muito melhor. Os stutterings presentes no PlayStation 5 são quase nulos, já no PC ocorrem com uma frequência muito grande, e com certeza jogar Elden Ring no PlayStation 5 sim está melhor do que jogar em um PC, até um PC top, como a gente pode observar. Para mais comparativos como esse, se inscrevam no canal, deixa o like se vocês gostaram, e com certeza, se a gente receber uma cópia pro Xbox, pro PlayStation 4, a gente pode trazer um novo comparativo e ver como é que os jogos estão rodando na geração passada de consoles e na geração nova de consoles do Xbox. Até a próxima e tchau, tchau!